ficamos ela comprou a escola, ficamos 2 anos, na época a Lídia ficou também com a gente mais 1 ano, voltou pro Japão, e aí ficamos eu e minha irmã e os 2 professores, o Emerson e o Du, que dava aula para as maiores, e a gente lá. E assim, foi muito bom. Cresceu muito a escola, muito rápido. Minha mãe, quando comprou a escola, tinha 54 alunas. Em 2 anos, a gente já tinha mais do que dobrado a quantidade de alunos. Com as 2 crianças e os professores de fora. As 2 crianças. Isso com gente torcendo o nariz. Né? Exato, exatamente. E, assim, minha irmã, ela tem muito competência, foi muito estudiosa. Nossa. Obviamente, Extremamente. Eu, na época, podia até ser competente, mas, assim... Não era uma coisa. Não tinha nem idade pra ser competência, mas tava lá, entendeu? Não tinha, às vezes, maturidade. né? Exato. Mas assim, desde que nem 13 anos, a gente foi. Quando eu paro e penso nisso, que nem hoje eu tenho 30, e eu penso que eu construí uma carreira, que hoje eu vejo amigos meus da dança, né? Que tem mais que eu e ainda não conquistaram essas coisas, entendeu? Então, assim, eu comecei muito cedo, mas. Veio muita responsabilidade muito cedo, mas também veio as conquistas. Com 13 anos, eu ganhei de melhor coreógrafa Melhor coreógrafa, gente, eu não sabia nem o que eu tava fazendo. Eu tô brincando, eu sabia. De melhor coreógrafa do ENAC, que era um festival super grande que tinha na época em Prudente. Então, assim, era muito sério. Sempre foi muito sério. Claro que hoje, com toda a experiência e know-how de conhecimento mesmo que eu tenho, eu olho pra trás e eu penso, mas pra época era bom também, entendeu? Caramba. Então, assim, Mas pra criança de 13 anos, tá vendo? Que é uma criança. É uma criança de 13 anos. Você tava competindo com uma galera mais velha, mais experiente. Exatamente. Era demais. Era assim. Mas, assim, deu certo. E aí, a gente ficou até esses 2 anos, e aí foi quando meu pai sofreu acidente. O acidente do meu pai, por isso que a gente fala que é uma história de novela. Porque... Mexicana ainda, né? Novela mexicana, tem tudo, gente. É verdade. Tem a tragédia, tem a coisa legal. A traição da compra. Muita coisa, né? Engraçada, né? Muito. Como vocês viram, minha mãe é de Paraguaçu, então a gente não tem família em Venceslau. Toda a nossa família sempre foi de Paraguaçu. Sim. E é até hoje. E aí, foi em 2004, 2005, todo o festival nosso de final de ano, que é a produção maior que a gente faz, ele sempre é dia 10 de dezembro, dia 11, sempre no segundo final de semana de dezembro. Naquele ano não dava pra ser, deu a loucura no clube, vendeu nossa data, aquela coisa a nossa surreal, data. Verdade. Venderam a nossa data, que todo ano a gente termina o festival, já compra a data do outro ano e tal. Não dava, foi em novembro o festival naquele ano. Meu pai sofreu um acidente no dia 10 de dezembro, que era o dia que era para ser o festival, né? Aí a Bruna tem a história que ela por isso que, assim, por isso e muito mais, mas ela tem uma ligação muito grande, porque o meu pai, ele era uma pessoa muito... Ele amava se declarar. Então, assim, ele já tinha feito homenagem pra minha mãe de jornal, pra minha irmã em jornal da cidade, né? Pô, até hoje é legal, mas assim, na época que a gente não tinha tantos meios de comunicação, era, né? Todo mundo ficava esperando o jornal. Acordava foto lá e homenagem. A fotinha no feed ali, gente. Exato! Aí ele fez uma homenagem pra minha irmã e ele falava, e ele achou que tinha ficado com ciúmes. Ele, não, quando você fizer 15 anos, eu vou fazer uma homenagem pra você e tudo mais. Eu até parece, nada a ver. E aí, Nada a ver, mas nada você que não faz, não, pra ver. Nada a ver, eu vou até recortar. Exatamente. Ela é moldurada aqui. É assim mesmo. Aí, foi o festival dia 26, ele pediu pra publicar uma homenagem. Na época, a Bruna estava já no estágio no jornal, também da cidade, entendeu? E aí, ele pediu pra publicar uma homenagem pra mim no dia 10 de dezembro. E o festival foi dia 26. E aí, no dia 10, publicou a homenagem, acordei com a homenagem, à noite ele sofreu acidente, ele ficou internado 28 dias e faleceu no dia do aniversário da minha mãe. Por isso que eu digo que é uma novela, gente. É uma novela. Ou seja, nas 2 maiores datas... Exato. Exato. Entendi. E aí, quando isso aconteceu... A gente falou, foi muito dolorido, né? Sempre. E aí a gente falou, o que a gente vai fazer aqui agora? Sozinho, entendeu? Assim, não sei. Em Venceslau, 2 anos de escola, tava tudo bem, tava muito bom, muito legal. Mas eu, particularmente, eu tinha 13 anos. Foi uma semana antes do meu aniversário também, de 14. Então, assim, eu era, como vocês sabem, uma criança. Falava, não, eu quero ir embora. Pelo amor de Deus, gente, não é
não é isso que eu quero pra minha vida, isso aqui não é a coisa mais importante da minha vida, quero ficar perto. E a minha família sempre foi muito unida. Então a gente, primo, assim, eram os melhores amigos, eram os primos, sabe? Aquela coisa. Então a gente tinha isso. Bem unida. E eu queria ir embora, porque assim, eu amava a dança, mas eu não tinha nem idade pra falar que era aquilo que eu queria Tipo assim, da minha vida. quando eu crescer eu vou ser isso. Isso, e eu nunca tive. Na verdade, eu nunca tive. Quando eu era criança, eu falava que eu ia ser promotora. Fiz uma promessa pra Santa, lá em Aparecida, que eu ia ser promotora com 7 anos, gente. Não esqueça a promessa. Que eu ia ser promotora, que eu ia ajudar a mudar o mundo. Tinha essas coisas de criança, né? Aí, mãe, quero ir embora. Minha mãe também teve muita vontade de ir embora, claro. Toda a família dela, a mãe dela, o pai dela lá. Ainda mais no momento assim, você quer ficar mais próximo da família, né? Exato. Mais fácil ter apoio, né? Mais fácil ter apoio. Porém, como disse minha mãe, é o cúmulo da organização e da completude, assim, da honestidade, de tudo. Ela falou assim, não, os pais terminaram... Porque foi no final do ano. Então, os pais tinham terminado o ano com a gente esperando um retorno, entendeu? Não, eles confiaram na gente por 2 anos. Eu não vou abandonar eles. A gente vai ficar. Porque era outro filho também que você tava deixando, né? Exato. Aí eu falei, meu Deus do céu. Minha irmã amava, ela queria ficar. Era a vida da minha irmã já, até porque lá ela já tinha namorado e tudo mais. Casou com o namorado dela da época. É porque já tava mais mocinha, assim. Ela já era, isso, entendeu? Ela já tinha. Já tava saindo, essas coisas, namorando, isso, exatamente. Eu por mim, ir embora. E aí, por aquele ano, eu continuei dando aula. Mas foi um ano mais de aprendizado pra mim, porque eu detestava dar aula, eu entrava na sala, eu tinha raiva das alunas, que eu falava, por causa de vocês, eu tô aqui. Eu quero ir embora, eu não posso por causa de vocês. Eu falava, gente, mas ao mesmo tempo, foi uma chuva de carinho. Elas mandavam cartinhas, parecia coisa de fã-clube. Era assim, eu tenho até hoje essas cartinhas. Legal. Eles mandavam cartinhas de tudo. E aí, como eu tinha passado por uma coisa muito forte, e eu tenho isso até hoje, que eu acredito, antes de entrar aqui, a gente falou, porque eu acredito, minha mãe também acredita, eu sei, que toda história, ela tem que ter algum sentido. Então, a nossa história não é só pra gente ter vivido. Sim. Então, é pra gerar alguma transformação. Sim. Se eu puder compartilhar, né? Então, eu trocava muito com elas esse sentido, pra elas valorizarem a vida, valorizarem os pais e tal. Porque eu falava, gente, eu já tô aqui por vocês, então vocês deem valor pela oportunidade que vocês têm. E era uma coisa assim, entendeu? Então, até hoje eu recebo o carinho dessa turma que foi dessa época. Porque, assim, foi uma experiência diferente pra todo mundo, teve entendeu? Uma ligação diferente. Exato. Né? E aí, eu recebia muito carinho. E teve uma menina, que é a Milene Vanali, ela me mandou uma cartinha enorme, imprimiu uma foto minha, escreveu a carta em cima da foto e escreveu coisas assim que eu falei, nossa, não, acho que faz sentido, acho que isso aqui faz sentido. Tudo que ela tava falando da transformação, que eu, mesmo não gostando de estar ali, estava fazendo na vida dela, entendeu? Que era uma criança na vida de outra criança, mas eu falei, é isso que eu quero pra mim. Você era a inspiração delas. Exato. E naquele momento, a sua raiva de vida, você descontou tudo na escola. Foi. Porque você falava assim, por que a gente não vai embora? Por causa da escola. Então, foi um foco, entendeu? Exato. Você descontou toda a sua raiva lá. Só que isso, eu acho que por mais que você tava com muita raiva, eu acho que você não demonstrava, porque as pessoas estavam ali amando, se dedicando, indo nas suas aulas. Exato. Então, era involuntário, eu acho, assim, a sua raiva. Entendeu? Você não conseguia transmitir a sua raiva. Não na verdade, eu nunca vi isso. Eu quis saber agora depois de grande. Não, realmente não. Na verdade, isso tava dentro de você. Exato. Na verdade, eu fazia momentos com elas, aí acabava a aula. E assim, hoje eu penso que hoje eu faria isso com a experiência que eu tenho, entendeu? Eu continuo fazendo. E na época, mesmo sem experiência nenhuma, sei lá, era o Espírito Santo que falou, vou fazer isso aqui. Eu acabava a aula e falava, gente, agora vamos fechar o olho, vamos fazer momentos de reflexão, dinâmicas, entendeu? Então era uma coisa profunda. Eu usei pra isso. É que você amadureceu muito rápido, né? Depois que foi aconteceu. muito rápido. Mas a minha virada de chave para falar, é isso que eu quero da minha vida, foi aí, entendeu? Porque até então, eu tava lá, seguindo o baile,
sonho da minha irmã, e ela maravilhosa no que fazia, era muito nova, ainda não tinha a idade pra fazer faculdade. Você tava brincando. Isso, eu tava lá, entendeu? Tava de apoio ali. Aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. E minha mãe, como eu disse, empreendedora desde sempre, continua investindo muito na gente. Então, elas fizeram os melhores cursos. Exato. Sempre. A Carol pegava a mochilinha dela com 14 anos, pegava o ônibus em Venceslau 1h pra fazer aula lá em Prudente, de uma professora que vinha de fora, sozinha. Aí depois, quando ela falava que ela ficava lá fora, que a escola não abre igual a minha cedo. Tipo, começa a aula 2, abre às 13. Entendi. Lá não, às 2 é às 2. Então ela ficava na calçada 1 hora esperando sentadinha. Entendeu? E ela ia pro Cubalé, em São Paulo, que era o maior curso na época que tinha, era um mês, e ela ficava, dançava no balé, exatamente. Ela fez vários cursos em São Paulo. E aí eu também. Aí na época, o Du, que minha mãe falou, o Eduardo Rodrigues, que dava aula pra gente de final de semana, ele falou pra minha mãe assim, Isabel, elas têm que ir pra Joinville. Joinville é o centro da dança aqui, elas têm que fazer curso. E nessa idade. E a gente foi, na verdade, antes até do que aconteceu com meu pai, né? Com 12 anos, meu primeiro vez com 12 anos, a Carol já tinha 17, né? A gente foi pra Joinville, mas sozinha, sem escola, porque a gente foi pra fazer curso, entendeu? Caramba. E pegava, gente, hoje quando eu vejo, assim, o lugar que eu ia... Eu vejo. E quando eu vejo onde elas iam. Minha mãe chorou a primeira vez que ela foi, que ela viu, porque no primeiro ano... Mas ela chorou e deixou. Deixou. Eu acho que a minha chorava e não deixava. Vai falar assim, eu vou ficar chorando, mas vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Não, minha mãe sempre foi do vai. Ela sempre... No ser humano, na capacidade do ser humano, eu acredito muito. É maneira de crescer, de evoluir, né? Sim. Mas eu vou interromper ela agora. Chorei, sabe por quê? Porque no primeira vez que elas foram, elas me ligaram. Tinha ido eu bancando tudo. O Carlinhos foi contra radicalmente elas irem. E eu tive que bancar tudo ainda aquilo. Ele foi contra, minha mãe não deixava ir mesmo. Super contra. Ele era muito... Não ia deixar mesmo. Mas ele respeitava, né? Entendi. Assim, a minha posição. E aí elas ligaram, mãe do céu, acabou o dinheiro, a gente não tem dinheiro pra pegar van mais. Eu falei, então volta, porque eu também não tenho dinheiro pra dar. Volta como? Não tem nem dinheiro pra pagar a passagem, de volta. Então volta. Tem os cursos todos pagos. E os cursos sempre são caros. O curso era 1 hora de distância. E começava 8 horas da manhã. 1 hora de distância a pé, né? Começava 8 horas da manhã. Agora você pensa que Joinville em julho, no frio. Nossa. Casaco. A época A gente acordava casaco 4 horas da manhã, porque dormia em alojamento. Então você acordava 4 pra conseguir tomar banho às 5, porque você tinha que ficar na fila do banho, do alojamento. Juro, gente. Não é à toa que amadureceu, né? Não, elas amadureceram adolescentes. Ficava lá. Ou amadurece ou amadurece. Amadurece, você acha, gente? Aí ia pro curso a pé. Aí a primeira vez que ela foi, que ela viu a distância do alojamento para o curso. Muito. E detalhe, como eu disse, eu fazia curso de jazz, de sapateado e de dança contemporânea. E minha irmã fazia curso de balé. Eram em lugares diferentes. Então eu, com 12 anos, ia sozinha pra um lugar e minha irmã ia pra outra, entendeu? Porque eram em lugares aí diferentes. Que eu chorei, entendeu? Não ia junto, de mão dada. Caramba. Era separado. Era separado. E detalhe, não tinha Google Maps? Não tinha um celular? Não. Exatamente. Não tinha celular. Isso mesmo. A gente ligava de ficha de orelhão. De orelhão. Ficha de orelhão. Ficha de orelhão. Ficha de orelhão. Ficha de orelhão. Verdade. É verdade, real mesmo. Pra ligar Agora... pra mim, ficha de orelhão. Ficha de orelhão. Isso mesmo. E aí, primeira vez que eu fui, eu falei assim, nossa... Um dia, só que é engraçado, porque eu nunca mesmo depois que virou a chave, eu nunca quis estar lá. Eu amo a dança é a minha vida, mas eu não tenho o prazer pelo palco por mim. Entendi. Então a chave sempre foi para fazer o que eu faço hoje, para ser professora e coreógrafa. Porque eu olhei e falei assim, um dia eu quero que as minhas alunas estejam aqui.